positivo, aqui é mais infinito, certo? Então, a gente divide menos 1 por 0, por isso a resposta é menos infinito. Prestem atenção só no sinal, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. O grau maior está no numerador, o resultado é infinito. O próximo exemplo, a gente tem uma expressão sem a raiz no numerador e uma expressão com a raiz no denominador. Aqui o grau maior é 1, porque a raiz de x ao quadrado é x. Aqui no rascunho eu já vou colocar que a raiz de x ao quadrado é igual ao módulo x, e como x é positivo, é igual a x sem troca o sinal. Então, no denominador eu vou dividir pela raiz de x ao quadrado, mas no numerador, como não tenho raiz, eu vou dividir por x. Assim, eu não vou mudar a minha fração. Mas vou conseguir a minha divisão e vou obter a resposta 3 sobre raiz de 2. No menos infinito, o módulo de x vai dar menos x. Então, no numerador eu vou dividir por menos x, no denominador pela raiz de x ao quadrado. E aí, a minha resposta vai ser menos 3 sobre raiz de 2. E, lembrando o truque que a gente já estava aplicando para os limites num ponto só, quando tem a diferença entre a raiz em alguma coisa ou raiz cúbica, a gente vai completar até a fórmula. Vocês já sabem fazer. E calcular o limite usando as regras anteriores. Agora, como se aplica? Uma aplicação mais fácil são as assíntotas horizontais. Se o limite no infinito de uma função é igual a b, e a partir de algum número n, o valor da função para x maior do que n é diferente de b, então vamos falar que y é igual a b é a assíntota horizontal do gráfico no mais infinito. Mesma coisa com o menos infinito, mas aqui o x tem que ser menor do que n. E aqui no exemplo no desenho estão os exemplos de assíntotas. Aqui a assíntota para o gráfico da função no primeiro desenho, e no segundo desenho não tem assíntota no menos e mais infinito, porque tem os valores de x quando x intercepta a reta, y é igual a 0, então y igual a 0 não pode ser assíntota, tá? Apesar que o limite vai ser 0 da função para o x se tem de mais infinito ou menos infinito. Então, como essa definição funciona, né? Como se aplica? Ache as assíntotas da função e desenhe o gráfico. Tem a função assim, x sobre raiz quadrada. Para essa função, a gente vai achar o limite no mais infinito, que vai dar 1, com a divisão por x, e raiz de x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado é igual a x porque x é positivo, igual ao exemplo anterior. Então, o limite é igual a 1. Agora, o valor da função tem que ser diferente de 1. Então, a gente vai igualar e tentar achar x quando é igual a 1. Vamos obter x ao quadrado igual a x ao quadrado mais 1. Obviamente que não existe os valores de x que vão satisfazer essa igualdade, então y é igual a 1 é a assíntota de f de x no mais infinito. Fazendo a mesma coisa para o menos infinito, a gente vai obter que y menos 1 é uma assíntota para a função no menos infinito. E aqui está o gráfico da função. No mais infinito, a função se tende para 1. No menos infinito, se tende para menos 1. Prestem atenção quando vocês vão desenhar. A assíntota e o gráfico da função não tem que se interceptar, tá? Só ficar por perto. O segundo exemplo.
outra função é que o y não está isolado. Então, primeiro, o que a gente vai fazer é isolar o y e vamos ver que aqui tem duas funções, positiva e negativa. Ambas das funções têm o mesmo domínio. Se vocês vão isolar aqui, a expressão dentro da raiz tem que ser positiva ou igual a zero. E não pode ser, x não pode ser 2, porque a gente divide por esse x menos 2, portanto, 2 aqui não entra, né? Isso aqui é o nosso domínio. Nesse domínio, a gente vai considerar duas funções. Primeiro, função f de x, f1 de x positiva, com a raiz com o sinal mais. Para essa função, a gente vai ver o limite para menos infinito. Dividimos por x dentro da raiz, vamos ver que o limite é igual a 2. Igualamos a função a2 e vamos procurar o valor de x para quais a função é igual a 2, né? Dividimos e vamos obter x é igual a x menos 2, não há os x's, quando essa igualdade é certa, então y é igual a 2 é uma assíntota horizontal de f1 de x. Isso foi no menos infinito, foi o primeiro limite do domínio. Segundo, vai ser aqui o ponto zero, mas ele entra no domínio da função, por isso a gente só pode calcular o valor da função nesse ponto. O terceiro limite do domínio é 2, não entra no domínio, então a gente só pode calcular o valor do limite, não da função. Obviamente que o valor do limite vai ser 2 sobre 0, é mais infinito, então x é igual a 2 é uma assíntota vertical, tá? E para o mais infinito, o limite é igual a 2, se o valor da função não pode ser 2, então y é igual a 2 é uma assíntota horizontal. Então, aqui a gente tem y é igual a 2, é a assíntota horizontal para mais e menos infinito, f de 0 é igual a 0 e x é igual a 2 é uma assíntota vertical no mais infinito. Então, assim vai ficar o gráfico da nossa função. Assíntota horizontal 2 mais ou menos infinito, f de 0 é igual a 0 e a assíntota vertical para mais infinito desse lado aqui. Fazendo a mesma coisa para a segunda função, aqui tem que ser menos, tá? O valor negativo aqui, nós vamos ter duas assíntotas horizontais, y igual a menos 2 para menos e mais infinito, f de 0 igual a 0, e x igual a 2 para aqui também menos, não troquei, para menos infinito desse lado aí. Juntando tudo, vamos ter o gráfico da nossa função. Isso é a aplicação dos nossos limites no infinito, aplicação mais óbvia. Hoje é tudo. Vou também abrir o fórum, então as dúvidas sobre essa aula ou as dúvidas sobre a lista podem enviar, vamos conversar, tá? Espero o feedback e eu vou responder, tá bom? Pronto, tudo para hoje.